Boa noite a todos. Grande privilégio estar aqui com vocês. Novamente agradeço Edições Vida Nova pela oportunidade de ministrar em uma das suas conferências. Creio que vocês têm sido e serão grandemente abençoados por esses 3 dias. É um privilégio vocês terem um evento dessa natureza, podendo discutir alguns assuntos que talvez estariam mais restritos em ambientes acadêmicos, mas queremos também trazer a realidade do ministério, a realidade da vida cristã, ao ministério prático do cristianismo. Antes de tratar da temática de hoje, a conceituação da idolatria nos evangelhos, quero apresentar aqui alguns livros que temos ali embaixo, no estande da Casa da Bíblia, literatura da Edições Vida Nova. E o primeiro deles é o livro A Heresia da Ortodoxia, de Andreas Kostenberger. Esse livro é uma resposta a uma obra publicada por Walter Bauer em 1930. Bauer é um teólogo alemão de orientação liberal na sua teologia, que lecionando por alguns anos lá na Universidade de Breslau e Göttingen, ele, como catedrático na área do cristianismo antigo e da teologia, ele desenvolve a tese de que nós não podemos falar de uma ortodoxia na igreja primitiva, porque na verdade existiam várias ortodoxias, sendo que algumas delas nasceram já de uma natureza herética e que, portanto, aquilo era o pensamento correto para aquela comunidade. Para vocês que já estudaram ou dissertam um pouquinho sobre a teologia liberal, vocês sabem que essa era uma das mentalidades, a tentativa da reconstrução da tradição teológica ali das comunidades cristãs, e a maneira como o cristianismo tomou vultos por meio dessas comunidades. E o que o Bauer vai trabalhar, defender, é que cada comunidade tinha a sua ortodoxia, que talvez para uma outra comunidade era uma heresia. E isso deu base, em termos teológicos, a um relativismo extremamente profundo no âmbito da teologia, onde não temos por certo aquilo que de fato é verdade de Deus. Então o que o Kostenberger vai trabalhar é tanto a formação do cânon, a defesa da unidade do Novo Testamento e a maneira como a própria comunidade cristã aceitou aquilo como verdade de Deus, não propondo diversas ortodoxias, mas uma única, que é exatamente aquela defendida pelo texto do Novo Testamento. Muito bom para vocês que têm interagido ou têm trabalhado ou lutado contra a teologia liberal, um excelente livro que agregará aí a sua tarefa teológica. O livro que é tema e que foi lançado por ocasião da vinda do George Beale, G.K. Beale, aqui no Congresso de Teologia da Edições Vida Novas, no mês de março, quando várias das obras do Beale foram lançadas, aquela que nós trataremos ao longo desses 3 dias, Você se torna aquilo que adora. Hoje eu falarei um pouco sobre o conceito de idolatria no Novo Testamento, nos Evangelhos. Amanhã Mauro Meister trabalhando nas Epístolas Paulinas e o Jonas Madureira fazendo uma exegese de Isaías capítulo 6. O que é interessante nessa obra do Beale é que, partindo de uma exegese daquela caricatura que Isaías cria, que Deus cria sobre os adoradores dos falsos deuses ou dos ídolos que não veem, não falam, não interagem, aquele modelo da idolatria seria exatamente reproduzida nos idólatras, ou nos adoradores, onde, diante da palavra de Deus, no contexto do judaísmo antigo, o judeu se tornaria cego, surdo e inerte à palavra de Deus. E o que o Beale vai fazer muito bem, e isso puxa as demais obras que eu quero falar dele para vocês, e que nós lá, no contexto do Seminário Bíblico Palavra da Vida, temos adotado como obra de referência nas matérias de exegese, é que ao longo desse livro, Você se torna aquilo que adora, além de ser um livro fantástico em termos de vida cristã, questionamento muito profundo sobre a maneira como nós concebemos a nossa ideia de Deus e o adoramos coerentemente a esse caráter, a essa ideia, o Beale, ele tem um método exegético de uso do Antigo Testamento, na verdade uma exposição prática desse método, muito profunda, essa exposição, e muito prática para nós que interagimos com os 2 testamentos. Sabemos que em termos teológicos e hermenêuticos há uma grande discussão
sobre como devemos analisar o uso do Antigo e do Novo e como devemos interpretar esses vários usos e alusões. E aí surge esse livro, o Manual do Uso do Antigo no Novo Testamento. Quais são alguns princípios exegéticos, predominantemente, numa interação tanto da Septuaginta, texto massorético e o Novo Testamento grego, e a maneira como os autores do Novo Testamento citaram e interpretaram aquelas passagens do Antigo Testamento. Então, em termos exegéticos, uma obra fundamental para o seu estudo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento no original. Algumas implicações hermenêuticas surgem. E é neste livro aqui, o uso do Antigo Testamento, no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas, que o Biel trabalhará. Que implicações são essas e como nós lidamos com essas implicações, mantendo a unidade ali entre os testamentos, tanto quanto como nós lidamos com algumas dificuldades, alguns possíveis conflitos que surgem nessa tarefa. E talvez uma das obras mais monumentais aí, recentemente, em termos dessa discussão do uso do Antigo no Novo Testamento, é esse comentário do uso do Antigo no Novo Testamento. Vocês já viram que o Biel é especialista nisso, e ouvi-lo falar ali em loco, na conferência de teologia, foi muito bom para ver a profundidade com que ele trata e a destreza no uso dos textos originais, que para nós que estudamos teologia, isso é fundamental, o uso dos originais. E juntamente com o D.A. Carson, Donald Carson, eles lançaram esse livro, que é um comentário. Então, todas as alusões, todas as citações diretas ou indiretas do Antigo no Novo Testamento, eles comentam tanto numa perspectiva do contexto original do Antigo Testamento, quanto numa perspectiva histórica, bem como fazendo uma análise exegético-hermenêutica da citação ali no Novo Testamento. Eu já usava essa obra em inglês há alguns anos, e felizmente fui surpreendido no ano passado com alguns diálogos com a Vida Nova, que ela então seria traduzida para o português, e assim, queridos, nos agraciaria. É um comentário diferente, não é um comentário que vai tratar versículo por versículo do Novo Testamento, não, apenas aqueles textos em que há uma citação do Antigo, só que de uma maneira muito profunda e muito confiável, porque ambos têm uma hermenêutica muito saudável, uma hermenêutica bíblica muito, muito profunda e oportuna para nós como estudantes de teologia e também como igreja brasileira. Friedrich Nietzsche, século XIX. Pegando as ideias de um cristão, Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, Nietzsche desenvolve uma concepção ateísta ou nihilista do chamado existencialismo. O existencialismo, em tese, é uma defesa de que antes do ser humano definir a sua essência ou o seu ser, ele na verdade passa pela compreensão ou pela crise da definição da sua existência. Em que consiste a sua existência? No entanto, nessa busca pela definição da sua existência, a compreensão, o diálogo entre ser e tempo, esse indivíduo ele simplesmente se encontra num ponto angustiante, porque ele simplesmente não tem absolutamente ninguém o amparando nessa busca, o amparando nessa tentativa de definição do porquê ele existe, para que ele existe, porque uma das prerrogativas do existencialismo é que a vida não tem um propósito inerente, ela não vem com um propósito pré-fabricado, e o indivíduo simplesmente na vivência da vida se dispõe a formular esse seu propósito. O existencialismo também é chamado de a filosofia do desespero, porque ela angustia o ser humano, porque justamente nessa tentativa de compreender quem é, o que é e o que faz, ele simplesmente não encontra lastros, ele não encontra amparos que o auxiliarão. E é interessante o seguinte: uma vez tendo discernido a sua existência, aquela compreensão não vale absolutamente para nada nem ninguém além dele próprio. Isso é interessante porque, numa perspectiva antropológica não cristã ou humanista, o ser humano ele vai se vendo cada vez mais vazio, porque ele simplesmente é incapaz de definir o porquê ele existe. E a tristeza disso, queridos, é que acaba criando aquela mentalidade de um ser autônomo,
autossuficiente e restrito na sua existência. Mas quando nós nos deparamos com a perspectiva bíblica do ser humano, construindo aí uma antropologia bíblica, especialmente voltando ali para a ideia da Imago Dei no Antigo Testamento, nós vemos que o ser humano, ele foi criado, embora perfeito, como Deus só poderia criar seres perfeitos, mas era um ser, em termos de existência e moralidade, limitado. Porque ele não é absoluto. Ele não é autoexistente. Então ele tem uma natureza limitada. Ele tem uma natureza derivada. Porque ele deriva de Deus. Ele não é um ser autocriado ou autoexistente, infinito e eterno. Esse ser humano, ele é pontuado no tempo e no espaço. E por causa dessa derivação, ele é igualmente um ser dependente. Porque ele depende essencialmente do Criador para então entender o porquê ele está no universo. Lembra das 4 grandes questões existenciais? Quem eu sou, de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? Esse ser humano limitado, derivado e dependente, agora nesse mar, nesse universo de incerteza, como o existencialismo dirá, simplesmente jogado no acaso, ele é incapaz de chegar à compreensão, à parte da divindade, quem ele é, de onde ele veio, por que ele está aqui e para onde ele vai. E quando nós lidamos com a ideia da idolatria, ou o conceito da idolatria, é justamente a falta de respostas bíblicas a estas questões, a falta de um tratamento bíblico a esse ser humano limitado, derivado e dependente, que ele acaba criando paliativos, ou ele acaba criando subterfúgios que servirão de amparo e escora para então definir e construir pelo que ele vive. E é exatamente aí, num contexto bíblico, que surge a ideia da idolatria. Porque vivendo a parte de Deus, ou não conhecendo a Deus, ele construirá a sua própria ideia da divindade. É interessante os capítulos iniciais das Institutas da religião cristã de João Calvino, quando ele dialoga, ele disserta sobre do conhecimento de Deus e de si mesmo. E há um binômio nessa questão do conhecimento, porque à medida que eu conheço a Deus, eu me conheço. E à medida que eu me conheço nas minhas limitações, nas minhas dificuldades, na minha natureza moral, eu conheço mais o Deus santo, verdadeiro, puro, justo e amável. E é justamente nessa interação de conhecimento que nós construiremos um conhecimento verdadeiro de Deus, e a nossa resposta mais pronta a esse Deus é a adoração. Então veja que quando nós nos lançamos a nós mesmos, não respondendo biblicamente algumas dessas questões, nós simplesmente colocaremos Deus de fora e criaremos para nós mesmos imagens mentais ou projeções mentais religiosas do porquê vivemos. E aí surgem os ídolos. É interessante que numa perspectiva bíblica, especialmente neotestamentária e muito forte nos evangelhos, é que ídolo não é apenas aquilo diante do que você se curva, ou a quem você presta a sua homenagem e a sua adoração em termos de um objeto ou em termos de uma divindade. Ídolo no contexto do Novo Testamento, especialmente por causa da volta ao monoteísmo que o judaísmo antigo passa depois do segundo templo, do cativeiro babilônico, onde o povo abandona toda a idolatria, voltando ao Deus único, vivo e verdadeiro. No contexto do Novo Testamento, coisas, ideias, pensamentos, tradições tomam a forma do ídolo. São quase que como ídolos existentes no meio do povo, diante dos quais o povo se dobra, o povo se curva, porque entende encontrar nestes ídolos o seu senso de sentido e significado, o seu senso de subsistência e propósito, tanto quanto sobre aquilo que deposita a sua fé. Isso é uma ideia geral da idolatria aí no contexto do Novo Testamento. A falta de respostas bíblicas sustentáveis de quem é Deus, quem é o ser humano, acaba justamente criando uma mentalidade que buscará para si próprio a sua conceituação,
à parte ou ausente de Deus, ou como alguns diriam, fora da mentalidade corandeu. Corandeu é um termo latino que quer dizer diante da face de Deus, e quando esse ser humano, querendo viver contra Deus, vivendo diante da sua própria face, diante do seu próprio ser, criará os deuses ou as suas projeções diante das quais se curvará. E com isso, queridos, há uma usurpação da glória de Deus. Primeiro texto que eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 4, versículo 8. Sabemos que é o texto que trata a tentação de Jesus. E no versículo 8, diante da terceira tentação, o diabo leva Jesus ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Olha que interessante a estratégia, ou quase que um estratagema aqui de Satanás, de como príncipe deste século, que como Paulo muito bem retrata, lá em Efésios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 4, e 1 João capítulo 5, aquele que mantém o domínio do presente século, mostra toda a glória dos impérios e dos reinos e os oferece a Cristo Jesus. Se ele se prostrasse e o adorasse, daqui a pouco eu já trabalho a terminologia bíblica, aqui esses dois termos, quais são as palavras que aparecem nos evangelhos que tratam essa questão da adoração. Então veja que aqui nesse contexto, a adoração que Jesus deveria prestar a Satanás, na mente, na proposta de Satanás, envolvia um prostrar-se em reconhecimento da majestade, da dignidade ou da primazia que Satanás teria sobre Jesus. Veja que a proposta de Satanás é uma usurpação da única e exclusiva adoração devida a Deus, porque Ele é o Deus glorioso diante de quem todos se dobram. Então, a idolatria no contexto dos evangelhos é primeiramente um ato de usurpação, porque é transferir para algo ou alguém a glória que é exclusiva e devida apenas a Deus. E queridos, quando chegarmos daqui a pouco em Mateus capítulo 15, nós perceberemos que os judeus, especialmente os fariseus, eles reverenciavam as suas tradições teológicas, todo o seu histórico, toda a sua produção teológica, colocando-a superior a Deus. É como se a sua produção teológica, e o Talmud já existia, a Midrash, a Mishnah, a Gemara e tantos outros, colocando acima de Deus, se prostrando diante daqueles documentos, daquelas tradições, e Deus é simplesmente expurgado da história, Deus é simplesmente colocado de fora. Então, idolatria nos evangelhos é primeiramente um ato de usurpação, porque é um ato que rouba a glória de Deus. E é interessante que esse conceito de glória de Deus, muito presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um termo que, em termos práticos, quer dizer quem Deus é, em termos do seu caráter, em termos dos seus atributos, tanto quanto aquilo que Ele manifesta ser por meio dos seus feitos. Então é Deus na sua completude, tanto na sua essência, quanto nos seus feitos. Então, quando nós pensamos no glorificar a Deus, ou expressar a glória de Deus, é ter atos compatíveis com essa glória, essa majestade, essa dignidade, essa santidade, essa exclusividade, e eu, como adorador, respondo favoravelmente, explicitando isso diante de todos, tanto quanto por meio dos meus atos, da minha adoração, redundando em glórias a Deus. Então, aquela proposta de Satanás, como que usurpando a glória de Deus, querendo roubar para si aquilo que cabe apenas a Deus. Você deve se lembrar, por exemplo, de Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28, que foi exatamente esse o pecado de Satanás. O querer trazer para si aquilo que era devido apenas a Deus. E essa ideia do roubar é exatamente a ideia da usurpação. Então, toda e qualquer prática idólatra,
que venhamos a ter, seja diante de coisas, seja diante de pessoas, seja diante de status, seja diante de tradição teológica, seja o que for, é como se nós estivéssemos roubando a glória devida a Deus, materializando em coisas ou ideias diante das quais nós nos curvaremos. E o que eu quero fazer com vocês agora é um rápido panorama da terminologia dos evangelhos, de 4 palavras que trazem a ideia da adoração devida a Deus e que, portanto, a negação dessas atitudes constitui-se idolatria, ou a prática delas que não tenha Deus por objeto final da adoração, ou sentido pleno da adoração, constitui-se idolatria. É interessante que em todo o Novo Testamento, é justamente nos evangelhos onde essas 4 principais ideias de adoração acontecem. E uma das palavras apenas nos evangelhos acontece em todo o Novo Testamento. A primeira das palavras é a palavra proskinel. Ela tem uma origem lá no Egito Antigo, e ela foi modificada na sua conceituação pelos gregos, porque inicialmente ela dá a ideia de mandar beijos. Tá? Como que demonstrando o seu amor, a sua devoção, o seu apreço por alguma divindade. Essa é a ideia do proskinel. Os gregos, eles inverteram o conceito, excluindo essa ideia do mandar beijos para o prostrar-se fisicamente diante da divindade. É como se visualmente eu simplesmente me curvando diante da divindade, por meio de 2 sentidos, um externo e um interno, eu demonstrasse a supremacia daquele diante de quem eu me curvo. Então é primeiramente um ato externo, e em segundo lugar, que é justamente o que dá base ao primeiro, é uma atitude interna. Porque eu quero expressar toda a minha humildade, toda a minha devoção, todo o meu apreço diante daquele que eu me curvo. É interessante que é exatamente essa palavra que Satanás usa quando ele propõe a adoração a Jesus. Si proskinel. Se te prostrares, se te ajoelhares, se te curvares diante de mim, te darei absolutamente tudo isso. Então o ato da adoração é um ato de reconhecimento da supremacia, da primazia, da dignidade, da majestade de Deus. Quando eu não me prostro, seja internamente ou externamente, no contexto neotestamentário dos evangelhos, é como se eu não reconhecesse quem Deus é e quem Ele manifesta ser a meu favor, portanto a sua glória está simplesmente expulsa daquele meu momento religioso. Esse é o primeiro termo, que ocorre muitas vezes. Só para você ver, no capítulo 4, ali de João, ocorre 9 vezes. Isso é 15% de todo o uso da palavra no Novo Testamento. Se você se lembrar, é o capítulo justamente em que Jesus interage com a mulher samaritana sobre a essência verdadeira da adoração devida a Deus. Segunda palavra, na verdade é uma raiz, a palavra seb, de onde vem, por exemplo, eusebeia, acebeia, sebo. Essa palavra ela ocorre poucas vezes no Novo Testamento, mas ela transmite basicamente a ideia de uma reverência que eu presto diante da divindade. Eu sou reverente, eu sou temeroso, eu respeito. E ela tem um duplo sentido que tanto comunica algo positivo, quanto respeito e reverência, quanto algo negativo que dá a ideia de temor e tremor. É um medo, porque a raiz seb, ela dá a ideia de alguém que se afasta por entender a profunda distância existente, no caso da adoração, entre o adorado e o adorador. E a resposta dele de respeito é, então, reverentemente, se colocar na presença da divindade. 2 usos dessa palavra nos evangelhos. Mateus capítulo 15, que é quando Jesus fala, citando Isaías, e aí deixa eu te falar, a exegese aqui do Bill é fantástica, dessa passagem no capítulo sobre os evangelhos, a maneira como ele faz essa transposição do contexto religioso histórico do Israel antigo, na época de Isaías, para o contexto de Jesus em Mateus 15, quando Jesus pronuncia ou cita
aquelas palavras de Isaías, dizendo o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque ele me adora em vão. Então é uma adoração vazia, é uma adoração que não é verdadeira na sua expressão, porque ela não considera o objeto que a conceitua ou que a fundamenta. Por não reconhecerem Deus como supremo, por não reconhecerem Deus como aquele que tem autoridade final e definitiva, eles não adoravam verdadeiramente a divindade. Terceira palavra é a palavra Goni Petel. Ela tem pouquíssimas ocorrências, todas elas nos evangelhos e apenas 4. E essa palavra inicialmente ela não foi usada num contexto religioso. Ela foi usada no contexto da relação servo-senhor. Quando o servo, reconhecendo a autoridade do seu senhor, aquele servo se prostrava diante do Senhor, como que reconhecendo que ele tinha autoridade e que se havia uma petição ou uma expectativa, aquele diante de quem o servo se prostrava era o único capaz de resolver, era o único capaz de responder. Interessantemente, em Mateus capítulo 27, versículo 29, os soldados eles se prostram diante de Jesus, só que ironicamente, em tom de zombaria. Mas veja que o ato representado no Goni Petel, e aí o Goni é a ideia do flexionar os seus joelhos, é simplesmente uma chacota contra o Filho de Deus, como que zombando dele, dizendo: nós não te reconhecemos como o Senhor sobre as nossas vidas. E a quarta palavra, que de onde inclusive vem o nosso conceito de idolatria, é a palavra latrio. Esse verbo latrio, ele é interessante porque ele está intimamente ligado, estritamente ligado à questão da prática da religiosidade, ou da expressão da adoração a Deus. Ela não é usada em outro contexto. Então esse termo latrio, ele dá a ideia da adoração devida e aquilo que eu faço como expressão da minha adoração a Deus. Ela é uma ênfase no ritual em si, ou como essa expectativa ou perspectiva da adoração toma feições práticas. É a maneira pela qual eu adoro a divindade, eu adoro a Deus. Você tem alguns dos textos aí, e essa expressão é usada também ali por Satanás. Veja que Satanás, num único versículo, usa os dois termos, proskinel e latrio, que dá a ideia seguinte: se você se prostrar, ajoelhando-se diante de mim e me adorar, reconhecendo que eu sou a verdade, ou que eu sou o supremo, que eu sou o soberano, então eu te darei tudo isso. Perceba que essas palavras, de alguma forma, elas vão nos apresentar justamente em que consiste a verdadeira adoração nos evangelhos. Isso daqui é importante, queridos, porque a ideia da idolatria nos evangelhos, ela não tem uma mesma conceituação, como, por exemplo, acontece no Novo Testamento. Nós não temos muitas menções ou referências de uma idolatria diante de objetos de madeira ou de metal. Mas nós temos uma adoração, ou uma veneração, ou uma devoção diante de conceitos, diante de coisas no sentido material, mas não no sentido de imagens de esculturas. E é interessante que isso daqui revela simplesmente aquele vazio do coração do homem, trazendo agora para um conceito um pouco mais amplo, para aquilo que nós enfrentamos nos nossos dias, onde hoje, talvez nem todos se prostrem diante de objetos. Não temos no cristianismo bíblico, mas temos talvez na cristandade, pessoas que se prostram, pessoas que reverenciam, pessoas que reconhecem a suficiência, por exemplo, do dinheiro, do status, da beleza, do seu conhecimento teológico, da sua herança teológica, seja o que for, encontrando nessas coisas como que um fim em si mesmo, e isso é usurpação, porque rouba a glória devida a Deus. Queridos, é triste, mas dentro, inclusive, das nossas igrejas,
Tem pessoas que têm usurpado a adoração exclusiva a Deus, entregando-se aos seus trabalhos, suas profissões, teologia, talvez adorando mais o ministério do que o Deus que justifica o ministério, encontrando mais prazer e satisfação naquilo que fazem para Deus do que propriamente em Deus, e isso é idolatria. Numa conceituação dos evangelhos, isso é idolatria. Hoje, vindo para cá, ali no avião, o senhor ao meu lado, 3 vezes fazendo o sinal da cruz antes de decolarmos, simplesmente expressando o vazio do seu ser, como que se agarrando a amuletos da fé, nos quais encontra o seu significado, a sua subsistência, o seu sentido. E é interessante esse vazio, que ele toma diversas formas, ou tentamos preenchê-los com diversas formas, contrariando aquilo que Agostinho disse, no capítulo 1, parágrafo 1 das suas Confissões. Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto, angustiado, como que procurando alguma coisa no qual depositar o seu significado, enquanto não repousar em ti. E quando nós pensamos no sincretismo religioso do nosso Brasil, o que nós vemos é exatamente isso. Pessoas inquietas nos seus corações, buscando em coisas, em pessoas, em ideias, o preenchimento desse vazio. É aquilo que eu chamaria de amuletos da fé. Você já percebeu como o nosso cristianismo brasileiro tem se tornado extremamente material? Material não apenas no sentido financeiro, mas principalmente numa manifestação materialista em termos de coisas. Nós materializamos a fé. E é interessante que essa foi uma das acusações de um sociólogo chamado Peter Berger, num livro, O Dossel Sagrado, quando ele diz que um dos grandes problemas do protestantismo foi que ele eliminou justamente essas percepções visíveis do cristianismo, essa ideia do livro, né, o dossel, aquilo que adorna o sagrado, e que, portanto, nós tornamos a ideia da fé, da adoração à divindade, um negócio simplesmente distante, que não faz parte da nossa realidade. Vocês que estudam a história da igreja devem se lembrar que uma das discussões do século VIII para o século IX foi a tensão entre os chamados iconoclastas e os iconodulos. Os iconoclastas eram os quebradores de imagens, porque eles diziam que deveria haver uma primazia do discurso da palavra ou do doutrinamento por meio da pregação em relação às imagens ou aos vitrais. E que, portanto, eles deveriam simplesmente expulsar isso da igreja. Já os iconodulos, né, que é justamente uma junção de aqueles que servem à imagem, eles diziam não. Deve existir uma primazia desses elementos materiais, dessas imagens ou desses desenhos, acima da própria pregação do Evangelho. E o que nós temos voltado hoje no cristianismo, irmãos, tristemente, que eu vejo que o Peter Berger, em alguma medida, louvou o protestantismo quando disse que deveríamos adorar a Deus apenas em espírito e em verdade e não por meio de coisas ou imagens, nós infelizmente temos voltado a isso. É uma figura, é uma ideia, é um conceito, é uma coisa e por aí vai. E eu vejo que Mateus capítulo 6, versículo 19... é o texto, para mim é um texto-chave nos evangelhos que retratam exatamente a conceituação e a prática da idolatria. Então eu quero fazer agora uma exposição com vocês, a minha fala com vocês terá 3 momentos. O primeiro era essa discussão da terminologia, o segundo é uma exposição aqui de Mateus 6, 19 ao 34, e um terceiro momento é, e daí? Quais as implicações de tudo isso para nós, como cristãos, nas nossas igrejas, no ministério, no estudo da teologia e por aí vai. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem os consomem,
e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Naquela época as casas eram construídas de barro, então era muito fácil um ladrão invadir, quebrar uma parede ou alguma coisa ali, ou fazer um buraco e facilmente adentrar naquela casa. O quadro que Jesus pinta aqui é pessoas que têm a perspectiva da vida única e exclusivamente no plano horizontal. E que, portanto, são definidas pelas coisas materiais. Por aquilo que elas apalpam, por aquilo que elas tocam, por aquilo que elas alcançam no tempo presente. Então esse é o retrato do indivíduo. Que justamente não entende que há um eterno, que há um transcendente, e por isso vivem simplesmente o plano físico da história e da realidade. E é interessante essa perspectiva, porque no contexto aqui de Mateus 5 a 7, aquele que é conhecido como Sermão do Monte, se você voltar no capítulo 5, você vê que Jesus está dialogando com seus discípulos, mas na verdade fazendo uma interação acusativa contra as práticas dos fariseus. Então, o que é ser bem-aventurado diante de Deus? O que é uma justiça verdadeira? Por exemplo, o capítulo 6, versículo 1. Se a vossa justiça não destoa, não é diferente dos hipócritas, em nada vocês são diferentes deles. Aliás, essa palavra hipócrita aparece várias vezes. É o contexto em que Jesus fala algumas vezes, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Como que justamente ampliando a prática de alguns daqueles princípios do Antigo Testamento, em que os fariseus tinham sacralizado simplesmente como a definição da existência deles. Eles são definidos por seus mandamentos. Se você tem dúvidas disso, leia depois Gálatas capítulo 1 e Filipenses capítulo 3, quando Paulo o retrata como um judeu, em termos de zelo da lei, superior a todos da sua idade e que se destacava diante de todos da sua geração. Então é um capítulo extremamente importante quando Jesus está dialogando acusativamente contra os fariseus. Ok? Então volte para o versículo agora 21. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Olha que interessante o diálogo aqui de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra. Ou seja, não sejam definidos por aquilo que vocês têm. E é interessante que na mentalidade judaica, a riqueza de um indivíduo era a demonstração da bênção ou da aprovação ou do shalom de Deus sobre aquele indivíduo. Mas o problema é que a riqueza se tornou um fim em si mesmo. Lucas 18 nos retrata muito bem aquele fariseu que arrogantemente, supostamente orando para Deus, disserta sobre as muitas coisas que ele tem e o dízimo de tudo que ele tem, e é tudo aquilo que ele faz em termos religiosos, mas aquilo é simplesmente reprovado por Deus, porque aquilo é um ato única e exclusivamente horizontal. Quando vem um homem, humilde na sua fé, um publicano, um desertor, alguém odiado pelo povo, mas que entende que o que legitima e justifica a sua adoração é um relacionamento vertical, onde ele reconhece quem Deus é e o que Deus fizer a favor dele. Sê propício a mim, ó Deus, pecador. E o que Jesus está falando é exatamente isso. Vocês encontraram a subsistência de vocês no tesouro. E a conclusão de Jesus aqui é, diante da transitoriedade do ídolo, porque o dinheiro aqui era um ídolo. Olha o que Jesus fala. Não ajuntem isso na terra, porque isso é passageiro. A traça e a ferrugem consomem, e os ladrões invadem e roubam. Isso passa. Não existe absolutamente nenhum objeto, nenhuma coisa, nenhuma ideia, nenhum conceito que seja adorado por homens, no contexto bíblico, que não seja passageiro. Porque o único eterno,
O único supremo é o Deus vivo e verdadeiro, e é exatamente para esse ponto que Jesus leva agora. Então, diante da transitoriedade da idolatria, onde é que você colocará o seu coração? Olha o que Jesus fala, no versículo 21. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Você precisa se lembrar da ideia do coração numa mentalidade judaica, em que coração, muito mais do que ser simplesmente o centro das emoções, do intelecto ou da volição do judeu, ele é o retrato do indivíduo como um todo. O coração é o ser é o coração. O indivíduo ele é definido pelo seu coração. Portanto, onde está o seu tesouro, aquilo que te sustenta, aquilo que te define, é exatamente aquilo em que você põe o seu coração e diante do que você se dobra. Então há uma estreita relação entre adoração e expressão do ser aqui nos evangelhos. Qualquer coisa que seja alvo final do seu sentido de existência, do seu significado pessoal e da garantia do seu futuro, que é exatamente esse o contexto, isto é o teu ídolo, isso é aquilo diante de que você se prostra, é onde está o seu coração. É isso que Jesus está dizendo. E aí no versículo 22, ele usa uma metáfora, ele usa uma figura, para retratar a realidade espiritual daqueles fariseus. A candeia do corpo, eu estou usando a versão Almeida, século 21, a candeia do corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Aqui é o retrato da cegueira espiritual ali daqueles judeus, que os impedia de olhar justamente e ter a Deus como o alvo final da sua adoração. E que por causa dessa cegueira, eles simplesmente, aqueles judeus, transferiam a adoração devida a Deus para, no caso, a riqueza. De acordo com o contexto de Mateus 5-7, a tradição dos anciãos. Então veja que a cegueira espiritual é a causa da idolatria. E que a preocupação de Jesus aqui é justamente abrir os olhos dos seus discípulos para que eles ajuntem tesouros nos céus. E aqui, em alguma medida, nós temos a seguinte conceituação muito presente em todo o Novo Testamento. A maneira que o indivíduo vive a sua vida no tempo presente repercutirá na vida futura. A maneira como eu conduzo a minha vida na presença de Deus ou fora dela, no tempo presente, terá implicações seríssimas e profundas lá na eternidade. Se eu me prostro diante da idolatria, no caso aqui dos fariseus, o dinheiro, saiba que disto você colherá. Por isso, abram os vossos olhos, para que Ele ilumine todo o corpo de vocês. Eles iluminem todo o corpo de vocês, e vocês possam então agora, no versículo 24, servir com exclusividade o Deus verdadeiro. E esse versículo 24, eu vejo que Jesus define em que consiste a idolatria. Ele usa alguns termos gregos aqui, na verdade Mateus, que é o que eu quero trabalhar aqui com vocês. Ninguém pode servir a dois senhores. O termo grego aí é o que é originado pelo verbo doulio, que tem a raiz de doulos, que quer dizer servo ou escravo. Ninguém pode ser escravo, ninguém pode ser servo, ninguém pode atender aos interesses, ninguém pode ser submisso, ninguém pode estar debaixo de dois senhores. Então veja que a idolatria, tanto quanto a verdadeira adoração a Deus, consiste primeiramente num ato de submissão. Se eu adoro a Deus, eu sou submisso a Deus. Eu sou seu servo, eu sou seu escravo. Se eu adoro coisas, se eu adoro pessoas, se eu adoro ideias, se eu adoro tradições, eu me torno submisso a essas coisas, a essas ideias. Eu me torno como que seus escravos.
E é interessante que na tese aqui do Bill, ao longo do livro, é um título bastante interessante, você se torna aquilo que adora. Essa parte eu não estou baseando predominantemente no livro, porque eu vejo que quem vai trabalhar mais isso, até a tese central, será exatamente o Jonas Madureira, na sexta-feira. Mas eu vejo que o fantástico aqui da tese do Bill é que ele demonstra exatamente como Israel, na sua cegueira espiritual, se torna escravo do próprio ídolo. E aquilo que ele almejava encontrar de bom ou de qualificação na idolatria, ele simplesmente, de uma hora para outra, se vê refém dos ídolos. É o que Jesus está falando. Porque ninguém pode ser servo de dois senhores. Ninguém pode ser submisso de duas pessoas. Vocês talvez conheçam aquela frase, né, aquele ditado, cachorro de dois donos passa fome, porque você não atende nenhum nem outro. Você não agrada nenhum nem outro. Ou uma outra ilustração, você não tem como navegar em duas canoas, com um pé em cada, porque invariavelmente você não se sustentará nenhuma nem outra. É isso que Jesus está dizendo. Você não tem como ser servo de dois senhores. Segundo termo, porque ou odiará a um e amará o outro. O termo grego aqui é o verbo agapau, que você sabe que na cultura, na língua grega antiga, existiam pelo menos 4 palavras gregas que comunicavam a ideia de amor. A palavra ágape, ou o verbo agapau, que dá a ideia de um amor sacrificial, um amor abnegado, outrocêntrico, disposto a dar-se de si mesmo a favor de quem ama. A palavra philos ou philéu, que também comunica a ideia de amor, num sentido de companheirismo, num sentido de familiaridade com algo ou alguém. Um outro termo, storge, que não aparece no contexto bíblico, que dá a ideia de uma sociedade. E o termo eptomia, que embora não seja amor, é a ideia, era usada no clássico antigo, lá no tempo de Homero, Platão, Sócrates e Aristóteles, com a ideia de algum desejo forte, uma atração obsessiva por algo ou alguém. Essa palavra é muito usada no Novo Testamento, especialmente com uma conotação negativa. E o que é interessante, que a expressão que Jesus usa aqui, para retratar a prática da idolatria, é que ele diz que quando nós temos em algo ou alguém a nossa subserviência, ou a nossa servidão, nós o amamos. Nós saímos de nós mesmos para nos envolvermos com ele e atendermos aos seus interesses. Essa é a ideia do agapau. Queridos, é a mesma palavra, o mesmo verbo usado em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo. Olha que interessante, que a ideia de amar algo ou alguém envolve necessariamente se sacrificar por esse algo ou alguém. Você já percebeu como pessoas que têm o status, a fama, a titulação acadêmica, ou seja o que for, sacrifica a vida, a família, os recursos, o tempo, os sonhos a favor daquilo? Essa é a ideia de amor aqui. Se você ama a Deus e o adora, invariavelmente você se doará para Deus. Essa expressão aqui é muito importante para nós, especialmente num contexto em que somos muito econômicos para com Deus. Nos nossos esforços por causa da correria da vida, nos nossos recursos por causa do materialismo no qual nós já nos enfronhamos, do nosso tempo, esforços no sentido daquilo que podemos fazer, nós simplesmente o retemos para nós mesmos. Do nosso conhecimento, vocês que são pastores, provavelmente lidam isso semanalmente nas igrejas de vocês, pessoas capacitadas, pessoas que teriam um profundo potencial no ministério, mas são simplesmente devotadas, se sacrificam por seus trabalhos. E Deus não é nada senão um segundo plano ou terceiro na sua prática religiosa. Segundo termo aqui que define a prática da adoração é justamente essa ideia do amor. Terceira palavra.
continuação, ou se dedicará, ou se devotará, será devota. É interessante que essa expressão grega, ela dá a ideia de você estar profundamente ligado, conectado a alguém. Como que algo inseparável. E que, portanto, você é definido por causa dessa ligação. Então, em termos da idolatria, à medida que nós nos envolvemos com os objetos ou as ideias da nossa adoração, ou nossas projeções mentais, nós nos tornamos reféns desses ídolos. Porque há uma ligação extremamente estreita entre esses dois elementos. O adorador e o objeto adorado. Ou a pessoa adorada. Você já percebeu que nesse mundo vazio de significado, ídolos, aí eu vou pensar em artistas, cantores, músicos, surgem e pessoas simplesmente perdem a noção da existência porque passam a viver em função desses indivíduos? Esse é o significado de devoto aqui que Jesus usa. É como se ele transferisse o seu sentido de existência à existência do objeto adorado e, portanto, por ele é definido. Se eu adoro a Deus como meu ser supremo, o único, é Ele quem me define, é a Ele que eu estou apegado. É Ele quem me sustenta. E pegue essas ideias, porque daqui a pouco Jesus falará sobre ansiedade, mas preste atenção que é num contexto de idolatria que Jesus pronuncia as palavras sobre ansiedade. Porque o ídolo não é necessariamente um objeto diante do qual eu me curvo, mas é aquilo em que eu deposito a minha confiança, a minha subsistência, a garantia do meu futuro, os meus mais altos e elevados sonhos, projetos e esperança. Porque se eu sirvo a dois senhores, se eu amo a dois senhores, se eu me dedico a dois senhores, quarto conceito e último conceito aqui da adoração. Você odiará e desprezará o outro. A prática da idolatria, a qualquer coisa que não Deus, a qualquer pessoa que não o Ser Supremo, é um desprezo, é um ódio, é um aborrecimento contra o Deus vivo e verdadeiro. Você entendeu por que Deus combate tanto a idolatria ao longo da Bíblia toda? E é interessante que a ideia aqui de desprezo é a ideia de fazer pouco caso, desconsiderar, não levar em conta quem Ele é e o que Ele faz em meu favor. Veja que aquilo que eu disse lá atrás, que a idolatria é um ato usurpador, porque além de roubar a glória de Deus para mim ou para algo ou alguém, eu jogo fora, eu simplesmente expulso da minha vida o único que é capaz de me sustentar. Sabe por quê? Porque é Ele quem sustenta os pássaros do céu, é Ele quem sustenta os lírios do campo. Se você não o adora, você está mandando embora da tua vida quem é o único capaz de te vestir melhor do que um lírio, de te alimentar melhor do que os pássaros, que aliás, são dois que não fazem absolutamente para serem beneficiários disso. Você entendeu o porquê da ansiedade aqui? Você entendeu o porquê do contexto do não andeis ansiosos? E aí vem o versículo 25 ao 34, eu não vou expô-lo, especificamente, apenas no versículo 28 ao 34. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aí preste atenção no versículo 30. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Sabe por que esse é o questionamento de Jesus? Porque quando você vive para a riqueza, você encontra na riqueza a sua sustentação. Quando você olha para a eternidade, quando você olha para Deus, você deixa de ser definido pelas coisas que tem e passa a ser sustentado por Deus. E provavelmente Jesus prevê que na mente dos seus discípulos surge então a seguinte questão:
Tá, quem é que vai me sustentar? E amanhã, eu como o quê? Se eu tenho que ser generoso, porque é um dos conceitos lá do versículo 19, se eu tenho que ser generoso nas minhas finanças em relação à eternidade, quem pagará o meu sustento no dia de amanhã? Com o que eu vou comer? O que eu vou beber? Com o que eu vou me vestir? Olha o que Jesus diz. Pois os gentios, os incrédulos, ou como Paulo muito bem os retrata em Efésios capítulo 4, versículo 17, aqueles que são alheios a Deus, ignorantes nos seus próprios pensamentos, simplesmente vivendo o curso deste mundo, estes gentios é que procuram tais coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais delas. Por isso, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso daqui, queridos, é o resultado. Quando eu adoro única e exclusivamente a Deus, me prostrando diante dele, reconhecendo a sua soberania e majestade, o buscar o reino não se torna uma tarefa, senão de resposta, de gratidão por reconhecer quem ele é e do que ele é capaz de fazer na minha vida. Então veja que a idolatria usurpa o lugar de Deus, expulsa da história e da realidade o único que nos sustenta. Mas quando eu adoro verdadeiramente a Deus, eu amo, eu sirvo e eu entendo que Ele é a fonte primária e final do quem eu sou, por que estou aqui, de onde vim e para onde vou. Diante disso, quais são alguns desafios que nós temos? Primeiramente, a essência da adoração é a dignidade de Deus. Isaías vai nos dizer: minha é a glória, eu não a divido, eu não a reparto, eu não a dou a absolutamente ninguém. Eu adoro a Deus porque Ele é digno. Eu não adoro ídolos, coisas ou pessoas, porque não há uma dignidade nessas pessoas, em termos de eu responder a elas me prostrando. Deus é o único digno. Deus é o único majestoso. Segunda implicação é que necessariamente um conhecimento acurado e pessoal de Deus deve fazer parte da nossa conceituação de Deus, do nosso relacionamento com Deus, porque eu o adoro na medida que eu conheço, e eu o adoro de acordo com aquilo que eu conheço de Deus. Como Jesus fala em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. É interessante que essa expressão, Deus verdadeiro, ela é normalmente citada num contexto de adoração. Então é um conhecimento que implica em reverência. É um conhecimento que implica em submissão, exatamente o conceito da adoração. E a Jesus, a quem enviaste. Eu quero ler algumas frases de um autor, Arthur Tozer, um dos seus livros, Mais Perto de Deus. Preste atenção. A essência da idolatria está nas ideias indignas que temos a respeito de Deus. Se você percebe Deus errado, invariavelmente você criará um ídolo diante do qual você se prostrará. É impossível manter sãs as nossas práticas morais e retas, as nossas atitudes interiores, se a nossa ideia de Deus for errônea ou inadequada. Perceba a relação entre conhecimento de Deus e vida prática. Comprometa teu conhecimento de Deus e será questão de tempo para que a tua moralidade, a tua ética naufraguem igualmente, que aliás é o que o Tozer vai dizer. É de importância primordial para nós que o nosso conhecimento de Deus corresponda ao máximo que Ele realmente é. Por que é que nós estudamos a palavra de Deus? Para conhecer a Deus, seu caráter e seus feitos, e de tal forma o adorarmos, de forma compatível com quem Ele é e faz. E uma última frase do Tozer: um conceito elevado de Deus é tão necessário para a igreja, quando, de alguma forma, este conceito declina, a igreja, sua adoração e os seus padrões morais declinam com ele.
Meu conceito de Deus declina, a minha prática como igreja, a minha moralidade como igreja declina. O primeiro passo da igreja em direção à decadência é quando ela compromete sua elevada opinião sobre Deus. Faça um retrato ou tire uma foto do nosso cristianismo evangélico brasileiro. E você perceberá um pequeno resumo desse gráfico aqui, depois eu posso providenciar esse material, não dá tempo de tratar todo ele, mas eu chamo esse gráfico aqui do declínio do conceito de Deus, onde o Deus verdadeiro, numa mentalidade teísta, judaico-cristã, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, interventor no tempo e no espaço, que provê os meios de salvação, sustenta toda a natureza, sustenta todo o cosmos com a palavra do seu poder, é o Deus que hoje é servo dos que impetram, determinam, decretam e por aí vai. Como pode o Ser Supremo, de quem tudo e todos dependem, se sujeitando àquilo que eu chamo de a poeirinha cósmica do universo? Infelizmente, queridos, por causa da idolatria do nosso coração, temos feito Deus muito mais nosso servo do que propriamente o nosso Senhor. Eu falo nós, igreja evangélica brasileira, para a nossa própria ruína. Por isso que eu vejo que devemos retomar uma conceituação correta da divindade. Terceiro elemento é aquilo que Jesus fala em João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Especial ênfase aqui é a questão da verdade. João 14, 6, Jesus é a verdade. João 17, 17, a tua palavra é a verdade. É uma adoração que é compatível e oferecida a Jesus Cristo e é de conformidade com a palavra de Deus, como foi chamada por muitos reformadores, até hoje, o princípio regulador do culto. É a palavra quem determina como eu adoro a Deus, irmãos. Não é a ideia que eu tenho de Deus, não é o que eu acho que Deus vai gostar ou deixar de gostar, é o que a palavra determina, porque a palavra é a verdade. E é importante esse conceito de verdade em João, porque é justamente Cristo é a verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós adoramos a Deus por meio do seu Filho Jesus, de conformidade com a Escritura Sagrada. Deveríamos retomar isso, queridos, nos nossos cultos, na juventude da nossa igreja, em que não adoramos a Deus apenas como quando cantamos ou tocamos músicas, mas adoramos a Deus em espírito, até quando palavra alguma sai da nossa boca. Adoramos com o nosso ser. E por fim, uma última implicação, que foi exatamente a que trabalhamos agora em Mateus capítulo 6. Eu não deposito em ídolos a minha fé, a minha confiança, a minha dependência. Eu a deposito em Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos sustenta. Isso é adoração. É ter fé, é confiar, é depender de Deus. Amém, irmãos? Quero orar com vocês e aí então passo para o Celso, que dará sequência aqui às perguntas. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu que és o Senhor do universo e nos propiciou em Cristo Jesus a salvação, perdoando os nossos pecados. Pai, perdoe-nos, porque muitas vezes nos prostramos diante de coisas, pessoas, ideais, conceitos, deixando de expressar todo o nosso amor, toda a nossa devoção e a nossa relação de dependência e serviço para contigo. Deus, ajude-nos pela tua palavra, por Cristo Jesus, a compreendermos cada vez mais quem o Senhor é, o que o Senhor faz em nosso favor, e então que esse conhecimento traga uma adoração genuína e verdadeira. Pois em nome de Cristo Jesus,
o Senhor da glória, que nós oramos. Amém.